Como acontece com frequência em bairros que começam a desenvolver-se, muitas casas se transformaram em prédios e lojas. No entanto, quando os proprietários se recusam a vender para os desenvolvedores, situações impressionantes surgem. Já imaginou ter sua casa no meio de uma rodovia? E que tal morar com conforto embaixo da ponte? Curioso? Então não saia daí, deixa seu like para fortalecer e vamos lá! Luo Baozhen. Em uma província chinesa, tudo corria bem para a família de Luo Baozhen, até o governo local decidir traçar uma estrada e comprar as propriedades de mais de 450 proprietários de casas ao longo da rota, exceto a de Luo, que se recusou a vender. Luo disse que tinha pagado quase 60 mil libras para construir sua casa, que ostentava pisos de madeira, armários embutidos, iluminação e grandes janelas, e que a oferta do governo não pagaria tal investimento. Então, o governo pavimentou a estrada em torno dele, e quando as fotografias de sua casa foram publicadas, tornou-se uma verdadeira sensação da internet. Infelizmente, a história não terminou feliz. O chinês acabou se dando por vencido e decidiu vender sua casa, alegando estar recebendo muita pressão por parte da mídia e do governo. Edith Macefield. Todos devem se lembrar do fantástico filme Up, Altas Aventuras, que emocionou muita gente o mundo afora com sua história. Você sabia que ele é baseado em uma história real? Isso mesmo, o filme foi inspirado na história de Edith Macefield, uma senhora de 82 anos que rejeitou vender sua casa, chegando a recusar propostas de até $1 milhão. Todo esse apego tem explicação. Edith sempre morou nesta casa, em Seattle, desde que se mudou da Inglaterra para os Estados Unidos para cuidar da sua mãe, e por isso recusava prontamente as propostas milionárias de inúmeras empresas. Mas o progresso desenfreado não espera nem se comove, e uma das construtoras interessadas no imóvel começou a obra no terreno com a adaptação ao redor de sua casa, que ficou rodeada de um imenso prédio. E se no filme o Sr. Fredricksen conta com uma inesperada amizade com o garoto Russell, por incrível que pareça, na história real, Edith se tornou amiga do chefe da obra, Barry Martin. Ele a ajudava com medicações e até mesmo em compras do supermercado. E foi justamente Barry quem percebeu que sua amiga estava ficando doente e cuidou da mesma, que faleceu em 2008. Edith, em seu testamento, deixou sua casa a seu grande amigo Barry. Que história! Rodovia versus edifício. Como várias grandes metrópoles, Osaka, no Japão, sofre com o grave problema de espaço físico, e os japoneses utilizaram meios incomuns de unir o útil ao agradável quando fizeram o Hanshin Expressway, uma das principais rodovias do Japão, que passa por dentro de um edifício, o Gate Tower Building, de 16 andares, que possui 71,9 metros de altura. Isso sim é engenharia. Por incrível que pareça, a estrada não faz contato nenhum com o edifício, apesar de passar por dentro dele. Assim, não há incômodos de ruídos e vibrações por causa dos carros que passam entre a rodovia e o prédio. A rodovia ocupa o 5º ao 7º andar, e podemos dizer até mesmo que ela é o inquilino desses andares, já que ela paga aluguel. E não para por aí. No elevador do prédio, ele sobe ou desce, sem a possibilidade de parar por estes andares. Ou seja, do andar 4 ele vai diretamente para o 8 e vice-versa, tornando o edifício uma referência de engenharia no Japão. Casa debaixo de um viaduto. Para quem acha que viver embaixo da ponte é sinônimo de pobreza, você está enganado. Os donos de uma casa que permanece no meio de uma avenida construída em uma área residencial na cidade de Nanning, na China, se negaram a demolir a residência há mais de uma década. O dono da residência, que não foi identificado, se recusou a fazer um acordo com as autoridades para desapropriar o imóvel, e as obras começaram assim mesmo. Mas esse impasse não tem agradado os motoristas, que são obrigados a desviar seus carros porque a casa obstrui passagem. Isso sim é persistência. Túmulo. Em Taiwan, na China, aconteceu um fato um tanto quanto bizarro. Familiares removeram um túmulo que ficava no meio de um prédio em construção na cidade. Tiveram que ser usados 4 caixões para remover os restos mortais de um homem que estava enterrado no local. E o túmulo ainda permanecia no local mesmo com a construção em andamento, porque a negociação com os familiares só aconteceu após 3 anos do início do projeto, tornando o cenário inusitado. Casa pela metade.
E que tal cortar sua casa ao meio? Impossível? Quem passa pelas ruas de Toronto, no Canadá, pode achar também estar diante de uma ilusão de ótica ou até mesmo de uma grande piada. Uma casa cortada pela metade que não só chama a atenção de todos, mas possui uma história um tanto quanto engraçada. A casa é a única sobrevivente de uma favela na região e era parte de 6 residências idênticas, construídas no final do século XIX, entre 1890 e 1893. Porém, ao longo das 5 décadas seguintes, vários investidores imobiliários foram comprando as casas para construir grandes ruas e prédios. E para isso, usavam estratégias um tanto quanto agressivas, como deixar pessoas batendo na porta o dia todo ou enviar até 300 cartas por ano. E mesmo com toda essa insistência, a família Valcos nunca quis vender sua casa e teve que presenciar seu imóvel ser cortado ao meio. Café Tchê Salah. Considerado pelos empresários como invencível, Salah Oldjani se recusa a vender a casa de café em que ele trabalha há 46 anos. Salah recusou a proposta, pois possui um imenso apego à sua propriedade, que é um edifício triangular e visual retrô de 2 andares, sendo o único restante no local. Tudo ao redor foi transformado em entulho e levado para aterros locais. As empresas tentaram de tudo para convencê-lo, como cortar seu telefone, gás, energia e até mesmo a coleta de lixo, mas ele não desiste e continua servindo canecas de cerveja e xícaras de café como se nada tivesse acontecido. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. See you next time!